Fala, bonde do queixo duro, Luiz de Moraes na voz, diretamente da VTT Channel. E aqui ao meu lado está ele, the one, the only, the notorious, o bruxo do UFC. É o bruxão, só bate green, multiplica os milhões. Vem com o bruxão, vem com o bruxão. Salve, rapaziada, vamos para mais um vídeo de análises aí e vamos para cima, sem mais delongas, sem enrolação, bora pro trabalho. Então, rapaziada, o vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o UFC Oklahoma, que vai acontecer sábado agora, dia 18 de julho. Dricus du Plessis contra Kamaru Usman, nos pesos médios. Vamos fazer uma análise aqui rápida, principalmente ali sobre o card principal, que tem lutas boas, e sobre os outros brasileiros que tem nesse card. Bom, vamos começar aqui pela nossa primeira luta, da nossa brasileira Dione Barbosa contra Ana Melizano. Bom, Bruxão, qual que é a sua análise para essa luta? O que você espera da Dione para essa luta no sábado? Bom, vamos lá. Inicialmente, essa luta seria contra a Verônica Hard. A Verônica teve que sair da luta e a Ana acabou aceitando de última hora. Essa Ana, ela vem do Fury. Ela estava invicta no Fury, mas ela não é invicta na carreira. Ela foi invicta na organização, acabou entrando no TUF. Do TUF mesmo, ela está sendo escalada para substituir a Verônica Hard. Então é a estreia dela na organização. Ela não me surpreendeu em muita coisa do que eu vi dela. Ela é uma atleta completa, mas ela não é especial em absolutamente nada. Eu acredito que a Dione evoluiu muito no jogo de trocação dela. Hoje ela é uma strike muito boa, polida, e ela tem um chão fenomenal, nem precisa falar do chão dela. Então eu acredito que neste casamento de lutas seja extremamente favorável para a Dione. No meu ponto de vista, ela ganha em qualquer área. Se ela quiser trocar com a Ana, ela tem nível para vencer na trocação. E se ela botar para o chão, vai ser um completo passeio. Então, eu arriscaria dizer que no melhor cenário, a Dione leva para o chão e finaliza. Então, ela usando o QI de luta máximo, sem correr riscos, ela vai botar a luta para o chão, vai finalizar de uma tranquilidade enorme. A Ana, não vejo ela oferecendo tantos perigos assim. Só vejo a Ana oferecendo algum perigo relativo para ela, caso a Dione proponha uma trocação ali e uma mão entre ou algo do tipo, mas também não vejo a Dione sendo nocauteada. E no momento que a Dione perceber que tá ruim o cenário em pé, ela muda o nível e bota pro chão. Então não vejo a Dione perdendo de forma alguma. A Dione só perdeu para atletas muito tops da categoria, que é a Maverick, e ela perdeu ali numa decisão para Karine Silva, que no meu ponto de vista ela não perdeu aquela luta. Eu vi vitória da Dione. Então eu acredito que a Dione está num outro nível de atleta, melhorou muito no striking, no chão ela é implacável. Então tô com a Dione nessa, acredito que ela é praticamente uma locker para esse card. Excelente, Bruxão, baita análise aí. Bora para nossa próxima luta aqui, que é essa que eu vou ter que comentar. Felipe Franco contra Levi Rodrigues. Acho que essa luta aqui vai ser um choque de carretas. Infelizmente, são dois brasileiros se enfrentando, dois prospectos aí que podem sim crescer dentro do UFC. O Felipe Franco é um atleta muito, muito bom. Ele foi finalizado, né, lá quando ele tentou entrar pelo Dana White Contender Series, mas ele fez duas lutas depois desse Dana White que ele acabou perdendo. E o UFC o contratou, né, o chamou para lutar contra o Mário Pinto. E ele era um extremo azarão para essa luta. Deu luta para o Mário Pinto. Fala aí, Bruxão, o que você acha dessa luta aqui contra o Levi Rodrigues? Cara, vamos lá. O Felipe Franco, cara, nessa luta que ele acabou perdendo pro Fred Vidal no Contender Series, nos rounds iniciais ele fez o que quis, cara. Ele fez o que quis, mas acabou cansando ali. E aquele mata-leão que ele tomou no terceiro round, cara, não tava nem tão encaixado, velho. Essa é a grande verdade. Eu acredito que ele cansou muito e acabou tomando aquele mata-leão ali, mais por exaustão. Talvez ali por um cenário de Contender Series, aquela pressão de performar e tudo mais, acabou usando muito do gás dele. Já contra o Mário Pinto, cara, ele era um dos maiores underdogs da noite. E ele fez algo que chocou todo mundo ali. Ele deu luta e deu muita luta para o Mário Pinto. Ali foi assustador o quanto ele deu luta ali. E, sinceramente,
Neste confronto de estilos, eu vejo valor no Felipe, cara, porque o Felipe ele tem um grappling muito bom e ele tem noção de striking suficiente para negar a mão do Levi. O Levi é um cara de one punch. Ele é um cara que precisa conectar. Ele não é um cara que constrói muito o nocaute. Então, eu acredito que no momento que o Levi se sentir confortável na trocação, o Felipe Franco muda de nível. E o Felipe Franco já mostrou resiliência de perder no contender, chegar, fazer 2 lutas fora, voltar para a organização, aceitar a luta de última hora contra o Mário Pinto, que, cara, estava sendo um bicho-papão até então dos pesados, aceitou a luta de última hora, performou bem e está agora voltando para a categoria original dele. Ele é um 9-3. Ele performou bem contra o Mário Pinto no peso pesado. Olha o gap de diferença de peso aí. Então eu acredito que para este confronto, o Felipe Franco ele seja um excelente underdog. No melhor cenário, ele vai botar o Levi pro chão, de costas pro chão. E aí, meu irmão, vai ser um passeio, porque de costas pro chão, não vejo o Levi levantando, vejo uma força isométrica gigantesca do Felipe. Ele treina com malhadinho no galpão da luta. Então eu acredito que nesse fundamento de grappling, cara, o Felipe Franco vai passar o carro. Não vejo essa disparidade de odds que está marcando aí. O Felipe Franco tá muito underdog. Acredito que as odds deveriam ser um pouco mais parelhas. Então, por conta disso, eu vou com o Felipe Franco nessa, vou com o underdog. E acredito que ele arraste essa luta mais para uma decisão. Não vejo ele finalizando o Levi, não vejo ele tentando arriscar tanto isso. Vejo ele mais controlando ali, colocando essa luta para poder sair com a vitória, sabe? Então, tô com o Felipe, mas não acredito que vai ser um nocaute nem uma finalização. Muito pelo contrário que muitos estão pensando que essa luta pode acabar rápido. Tô indo contra a maré aí, tô indo que ele vai na decisão. Bom, e vale ressaltar também que o Levi Rodrigues tem apenas 5 lutas profissionais e 5 vitórias, né? Enquanto o Felipe Franco tem 12 lutas no MMA, já lutou, né, no Contender, já lutou no UFC, sabe como que funciona, sabe como que é. E eu acho que essa odd deve estar desse jeito, o Felipe como underdog, devido ao fato, né, dele ter perdido no Dana White e ter perdido na sua estreia no UFC. Então, acho que é por isso que as odds podem estar também, né, dando essa diferença. Que o povo tá achando que o Felipe Franco é pouca coisa, mas não é. Ele deu o jogo, deu muita luta ali para o Mário Pinto. A nossa próxima luta aqui é do Jean Paul contra Seok Hyeon. Não sei nem falando desses caras, tudo doido aqui. Qual que é a sua análise para essa luta aqui, Bruxão? Fala para nós aí. Vamos lá. O Cole é um judoca por excelência. Eu gosto muito do jogo desse coreano. Ele quebrou o hype de um grande prospecto, que é o Oban Elliott. E ele venceu o Oban Elliott no próprio jogo do Oban, que é o jogo de queda, isometria ali de chão e controle posicional. Ele tem ótimas variações de queda, ótimas mesmo. Quando esse cara cola, ele consegue quedas plásticas, quedas boas. E ele tem um controle isométrico muito bom, porque ele é um judoca por excelência. Então o quadril dele é muito pesado. Quando ele consegue uma queda, ele consegue te controlar todo o resto do round. E ele tem gás para durar 3 rounds fazendo isso de forma tranquila. Ele não morre no gás, tem trocação suficiente para não ficar feio ali para ele, não necessitar 100% do jogo de grappling dele. Ele tem um striking polido. Então não é aquele cara que, se não conseguir uma queda, acaba para ele. Não, ele consegue se virar bem no strike, aproximar e levar para o melhor cenário dele, que é o jogo de solo. O Lebosdoiani, coincidentemente, eles enfrentaram o mesmo atleta, que é o Phil Hall. O Lebosdoiani venceu o primeiro round bem, perdeu o segundo e o terceiro round teve muita margem de interpretação, ele quase foi nocauteado. Já com o Ko tirou para absolutamente nada o Phil Hall. Eu sei que essa matemática do MMA não existe, etc. Só que esses pontos a gente precisa observar. E o mesmo atleta foi tirado para nada de um outro que praticamente teve uma derrota. Então, eu acredito que neste casamento de estilos vai favorecer muito o jogo de grappling do Ko. O Lebosdoiani vai tentar trocar, vai tentar ali buscar uma queda ou outra possivelmente, não vai conseguir. Já o contrário eu vejo acontecendo. Eu vejo o Ko conseguindo entrar uma queda, muito na aproximação. Por ele ser um judoca, ele precisa da aproximação. Ele não é aquele cara que busca quedas no meio da rua, um single leg, um double leg. Não, ele aproxima, cola com você na grade e ele busca quedas de quadril, ou uma queda de quadril até mesmo no meio do octógono, mas ele precisa da aproximação. Então eu acredito que no momento que o Lebosdoiani aproximar para boxear ou algo do gênero, ele vai tomar uma queda. E mesmo se o Lebosdoiani não propor esse jogo de aproximação, eu vejo o Ko fazendo isso
colocando o striking, botando ele na grade e buscando uma queda. Eu gosto muito desse coreano, acredito que ele tem material suficiente para brigar no top 10 ali, no curto prazo já. Ele é um cara muito bom, muito disciplinado, e a gente vai ver uma ótima performance desse cara. Essas odds só estão desse ponto aí, porque é a segunda luta do Conor na organização. A partir desta luta, a gente vai ver vai começar a olhar para esse coreano com outros olhos. E provavelmente ele vai ser colocado já com os tubarões, e as odds dele já vai começar a ficar mais desregulado um pouquinho aí, porque a gente vai ver o nível desse cara. Acredito muito no coreano e tô com o coreano nessa. Excelente, Bruxão. Nossa próxima luta aqui, Austin Bashi contra José Delgado. O que você acha dessa luta aqui, Bruxão? Comenta para nós aí. Cara, vamos lá. O Delgado, ele é um cara muito bom e ele vem surpreendendo muita gente, cara. Quando ele entrou na organização, eu esperava que era um pouco mais de hype, assim, não levava tanta fé nele. Ele começou a ter boas performances, tirou o Raider Anil para absolutamente nada. Depois ele teve uma derrota contra o Nathaniel Wood. Alguns colocam vitória dele, mas teve realmente margem de interpretação essa luta. E o Nathaniel Wood é um cara que eu gosto muito, é um cara muito duro na organização. Porém, ele é um cara que todo mundo que tentou colocar esse cara pro chão conseguiu. Ele é um cara que aceita muito a queda. Ele necessariamente ele é um striker, ele precisa estar em pé para mostrar o melhor jogo dele. E contra o Austin Bashi, meu irmão, que é um cara que vai tentar queda o tempo todo, se não conseguir na primeira, vai tentar 2, 3, 4, 5, não vai parar com as entradas de queda. O Austin Bashi é um cara que não para. Ele vai fazer isso durante 3 rounds. Então, eu acredito que contra o Austin Bashi vai ficar complicado. O casamento não vai ser um casamento favorável de estilos pro Delgado. Entretanto, caso o Delgado consiga negar as quedas do Austin Bashi, em pé ele é melhor. Mas eu não vejo isso acontecendo, cara. Eu só vejo isso acontecendo caso o Austin Bashi canse ali no primeiro round, ele tentando colocar um volume muito alto de quedas, similar ao que aconteceu contra o C-Rod. O C-Rod negou todas as quedas do Austin Bashi, o Austin Bashi cansou, não conseguiu mais botar para o chão, acabou trocando e na trocação ele levou a pior. Então, se o mesmo cenário acontecer, o Delgado vai levar melhor. Essa é uma luta muito clara para o ao vivo. Para o ao vivo a gente vai ter uma noção melhor do que pode acontecer. Mas como um palpite pré-live, eu acredito que o jogo do Austin Bashi vai funcionar e ele vai botar para o chão o Delgado e pode vencer ele num 2-1, num cobertor molhado. Tô com o Austin Bashi nessa e ele tá com o underdog também. Bom, agora a nossa próxima luta, Tommy McMillan contra Alberto Montes. Fala aí, Bruxão, o que você acha dessa luta aí, meu parceiro? Cara, vamos lá. O McMillan, ele entrou na organização com grande hype, muito por ser um pupilo ali do Suga. Acredito eu que o UFC tá colocando ele, tá impulsionando bastante esse moleque. E botou ele contra o Alberto Montes, que é um wrestler, primordialmente, porém é um cara que tem uma trocação excelente. Ele tem um jogo similar ali ao Topuria, que é um cara que boxeia na guarda fechada, tem um centro de gravidade baixo, tem boas quedas, bom jiu-jitsu, defende bem queda. Então é aquele cara completinho, sabe? O McMillan, ele é um cara que tem golpe, ele é primordialmente um wrestler também. Então o melhor cenário para ele é ele levando essa luta para o chão e buscando uma finalização. Porém, o McMillan, ele, no modelo de striking dele, ele é um cara nada ortodoxo, cara. É um cara que coloca golpes muito alongados, ele coloca muita força em cada golpe. Então ele tem um primeiro round muito forte. Similar ao que o Terrence McKinney faz, sabe? Aqueles golpes super alongados o tempo todo golpe é para matar. Ele faz isso muito efetivamente no primeiro round. Ele fez um jogo desse contra o Manolo Zecchini. Se vocês olharem aquela luta, ele colocou muito golpe no vazio. Muito golpe mesmo. E se ele fizer o mesmo jogo que ele fez contra o Manolo, contra o Alberto Montes, cara, vai ser um abraço. Porque o Alberto é aquele cara que tem aquela guarda fechada, ele vai esquivar, manter a cabeça em movimento e vai colocar um golpe de contra-ataque. E a mão entrando do Alberto, cara, também é um abraço, é um cara com a mão pesadíssima. Só que tem aquele ponto. O McMillan, ele é um cara que ele vai pro tudo ou nada, e se a mão dele entrar, mano, é um abraço, porque o cara coloca muita força no golpe, tem joelhadas de encontro, tem boas cotoveladas. Então ele é um cara que no modelo de striking, eu não vejo ele um cara muito polido, mas eu vejo ele um cara muito perigoso.
muito similar ao Terrence McKinney. É aquele cara que não tem um nível técnico que você aprecie, mas é aquele cara que, mano, quando bota a mão, machuca. Porque o cara bota muita força no golpe. O Alberto Montes, cara, ele é um cara que me surpreendeu bastante no Dana White. Gostei muito da luta que ele fez. Gostei mais ainda da performance dele contra o Rick Turcios. Tirou para absolutamente nada, finalizou no segundo round. Eu vejo que o jogo do Alberto Montes pode ser crucial para negar ali o striking do Macmillan. Gosto do Alberto Montes, acredito que ele tem nível suficiente para negar qualquer possível entrada de queda do Macmillan. Então eu vejo que a luta se desenrolando em pé. Em pé, eu só vejo um grande perigo para o Alberto Montes nos primeiros 2 minutos ali de luta. Passou disso, eu acredito que o Alberto Montes vai entender ali como que é a combinação do Macmillan, vai se enquadrar no modelo de boxe e já era. E se alguém for colocar para o chão, eu vejo mais chances do Alberto colocar o Macmillan para o chão do que o contrário acontecendo. Muito porque o Alberto, nesse casamento de lutas, ele tem um centro de gravidade mais baixo, portanto vai ser mais difícil para o Macmillan quedar o Alberto. Já o contrário pode acontecer, muito por conta da displicência do Macmillan. É um cara que super sente todos os golpes. E um golpe no vazio, cara, o Alberto pega no tempo, bota pro chão, cobertor molhado. Então, sinceramente, eu só vejo 2 minutos ali com o Macmillan, ele fazendo algo muito milagroso no primeiro round ali, colocando uma mão de encontro, uma joelhada muito dura, que apague as luzes do Alberto. Mas eu vejo o Alberto Montes com chances reais de negar o strike do Macmillan e vence essa luta. Gosto do jogo do Alberto Montes, não entendi porque ele tá de underdog, acreditava, ele começou como favorito até, ele começou com 1,76, se eu não me engano, agora ele tá 2,25. Então eu acredito que essa flutuação de odds aí tá muito por conta do hype que estão colocando em cima do Macmillan. Tô com o underdog de novo nessa, cara. Mais um underdog que eu tô colocando como vencedor aí. Vamos para nossa próxima luta aqui, bruxão. Tabata Hit, a nossa brasileira, contra a Fátima Klein. Tabata Hit, que está vindo de uma derrota para vir na Jandiroba. Era um Title Eliminator aquela luta. Tabata Hit lutou bem, só que o jogo de grappling da Virna é um jogo chato e a Tabata Hit sofreu na mão dela. Fala pra galera aí a sua visão para essa luta. Cara, vamos lá. A Tabata tá pegando essa luta de última hora. Era para ser Klein contra Amanda Ribas. E é uma luta muito perigosa para Tabata, cara, porque a Klein é uma lutadora muito agressiva, defende muito bem queda. A única derrota dela no UFC foi uma luta que ela aceitou de última hora na categoria de cima contra a Jesuda Vícios, que é uma grappling de altíssimo nível. E ela deu luta duríssima para Jesuda Vícios, duríssima, duríssima mesmo. Então é muito complicado botar a Klein de costas para o chão, que é o fundamento principal que a Rich tem. Então, na trocação, cara, a Klein ela é muito superior ao Rich, muito mesmo. Eu só vejo a Rich vencendo, botando a Klein de costas para o chão. Entretanto, a gente viu que até a Jesuda Vícios, na categoria de cima, com a Klein pegando luta de short nose, porra, meu irmão, é muito, muito complicado botar essa mina de costas para o chão, velho. Então, sinceramente, eu acredito que a Klein consiga vencer no modelo de negar as quedas da Rich ali, colocando a luta em pé, similar ao que foi a Rich contra a chinesa. Esqueci o nome da chinesa agora. Vai ser. Então eu acredito que ela vai negar as quedas, a Klein vai negar as quedas, vai botar a mão dura na Rich. Eu arriscaria, é até complicado, porque essa é uma luta que muita gente vai colocar como um grande locker ali, 1.5 rounds, e eu até acredito que realmente passe de 1.5 rounds. Só que a Klein, ela tem muito poder de nocaute. Então, se uma mão entrar da Klein, cara, pode até apagar as luzes da Rich. Entretanto, a Rich é uma atleta muito resiliente. É uma atleta difícil de ser nocauteada. Se eu não me engano, ela nunca foi nocauteada. Então, a tendência clara, sim, é essa luta desenrolar até o final. Então, como um palpite mais consciente, que essa luta vai passar de 1,5 rounds. Mas, como um cenário de cravar uma vitória, cara, eu vou com a Klein, mano. Eu vou com a Klein, mas é uma luta dura. É uma luta dura. Porque a Rich, ela é muito boa. Ela é uma atleta muito boa. E ela ter aceitado essa luta de última hora, sendo que tem um risco altíssimo, ela acredita que pode vencer. Então, tô com a Klein, mas é uma luta bem arriscada. Próxima luta aqui, Chase Hooper contra Mitch Ramirez. Cara, vamos lá. O Chase Hooper, ele é um lutador de jiu-jitsu, cara. Ele é um cara que
Ele é muito bom nesse fundamento, ele é um glapper de altíssimo nível, ele tem scrambles muito bom, ele é aquele cara que consegue chamar você para a guarda, te raspar e te finalizar. Então, ele estando no chão, não importa se é de costas para o chão, não importa se é por cima, ele vai dar muito trabalho. Ele tem um jiu-jitsu de altíssimo nível, mas ele é um cara muito fraco para a categoria. Tem um queixo de vidro, ele é franzino, ele não tem poder de nocaute. Ele é literalmente um lutador de jiu-jitsu no MMA. O Mitch Ramirez, a especialidade dele é o wrestling. Então, ele é quando o cara é bom nesse fundamento, obrigatoriamente o cara defende bem quedas. Que foi exatamente o que aconteceu contra o Lance Gibson. O Lance Gibson era underdog 3,50 para 1,20, 1,30 do Chase Hooper. Algo bizarro. E olha o que ele fez, cara. Se o Chase Hooper não consegue colocar o cara de costas pro chão, cara, não tem o que ser feito. Ele vai tomar um nocaute. A mão do cara vai entrar. Agora, o Mitch Ramirez é um cara com QI de luta baixíssimo. Eu vejo até o Chase Hooper conseguindo um scramble ali, puxando para a guarda e conseguindo raspar e finalizar, mas não vejo ele se criando na trocação. Eu não confio em nenhum dos dois lados dessa luta. Sinceramente, para mim, os dois lados são horríveis. O Chase Hooper é um cara que, no meu ponto de vista, ele, em algum momento, ele já vai se cortar do UFC. Ele é um cara unidimensional e o UFC vem mostrando que cada vez mais atletas unidimensionais não estão se criando na organização. Ou você é completo ou você está fora. E o Chase Hooper é um cara do jiu-jitsu, não é um cara do MMA. O Mitch Ramirez, cara, ele é um cara um pouco mais completo do que o Chase Hooper. Só que ele não é brilhante em nada. Então, cara, essa luta aí, eu colocaria como um palpite mais consciente, que essa luta não dura 3 rounds. Acredito que ou o Chase Hooper finaliza, ou o Ramirez vai nocautear. Então, esse é o meu palpite mais consciente. Se for para colocar alguma vitória, cara, porra, é difícil, mano, é difícil. Eu nem gosto de me arriscar assim, porque é uma luta muito 50-50. Então eu vou deixar meu palpite no que a luta não dure 3 rounds. Bom, Bruxão, vamos para a nossa próxima luta aqui, que é o nosso Common Event do UFC Oklahoma. Jared Cannonier contra Christian Leroy Duncan. Uma luta boa, acho que é uma luta aí típica de um UFC Apex, mas diz aí pro pessoal o que você acha dessa luta, Bruxão. Cara, vamos lá. Nitidamente, o UFC gosta muito do Leroy Duncan. Não importa se ele perca, não importa se ele vença mal, o UFC sempre vai dar lutas favoráveis para esse cara. Sempre vai dar casamentos de estilos bons para esse cara. O gap dele é o jogo de defesa de queda. Ele tinha mostrado um bom nível de evolução nesse nível, na defesa de queda e tudo mais. Entretanto, o Dolidze botou isso por água abaixo. Eu acreditei naquela luta que o Leroy Duncan ia tirar para absolutamente nada o Dolidze. Foi uma luta muito apertada. O Dolidze conseguia scrambles, conseguia chamar para guarda e raspar. E uma vez que o Leroy Duncan está de costas para o chão, ele já não oferece mais perigo. O grande detalhe dessa luta contra o Dolidze é que eu vi o Dolidze cansando nessa luta e acabou ali tomando golpes, até mesmo com o Dolidze por cima. Então ele dava cotoveladas e tudo mais. Se o caso o Cannonier propor o mesmo jogo de entradas de queda, que ele é capaz de fazer isso, o Cannonier é um bom wrestler, tem boas entradas de queda, tem gasto para 5 rounds tranquilamente, cara, vai ser uma noite longa pro Leroy Duncan. Porque ele mostrou já que ele não tem esse fundamento bem trabalhado no jogo dele ainda. Muita gente pode colocar a luta contra o Robocop como um parâmetro aí. O Cannonier tirou o Robocop para nada, nocauteou no 3º round. Entretanto, tomou um puta calor ali do Robocop nos 2 primeiros. O Robocop contra o Leroy Duncan, cara, o Robocop tirou o Leroy Duncan pra absolutamente nada. Mostrou níveis ali naquela luta. O Leroy Duncan, ele só vai performar realmente bem contra um atleta que só propõe única e exclusivamente trocação contra ele. Porque aí ele consegue fintar, consegue iludir, consegue trabalhar com o jogo de fintas dele, que é muito bom. Ele tem golpes nada ortodoxo, ele tira golpes de dentro da cartola. Ele é muito bom, ele é muito plástico e muito criativo no modelo de striking. Entretanto, ele precisa fazer que o cara entre nesse modelo de jogo dele. Quando ele pega caras que flutuam o nível do MMA, que bota pro chão, ou pelo menos ameaça entradas de queda, ele já se perde um pouco. Ele não fica tão confortável no modelo de striking dele. E, cara, se caso o Cannonier
vier com o jogo de MMA, vai ser uma noite muito longa pro Leroy Duncan. O que me faz acreditar numa possível vitória do Leroy Duncan é que o Cannonier, dos tops, é o melhor casamento de estilos possível pro Leroy Duncan. Muito por conta da idade do Cannonier, cara. Ele tá com 42 anos. E essa é uma categoria de peso que, porra, a idade conta bastante. Pode ser que esta performance do Cannonier seja uma das piores da carreira dele, muito por conta disso. É um cara que já não almeja absolutamente mais nada em relação ao cinturão. Ele tá fazendo lutas ali para cumprir contrato, para ganhar dinheiro e tal, mas cinturão, o cara não almeja mais. Não tem mais como ele fazer essa corrida. E já o Leroy Duncan ainda tem esse deslumbramento, tal, ele pode ser que chegue. E o UFC tá impulsionando isso. Então, muito por conta do timing, muito por conta do quanto o UFC gosta desse cara, eu acredito que o Leroy Duncan possa ser com a vitória. E o Cannonier vir com a proposta única e exclusiva do striking. Isso acontecendo, o Leroy Duncan vai levar melhor. Mas caso o Cannonier queira botar pro chão, fazer o MMA, vai ser uma luta dura. Então, no primeiro round ali, a gente já vai ter uma noção do que vai acontecer. O primeiro round vai ser bom para palpitar, vai ser bom para colocar uma aposta no ao vivo. Então, a princípio, eu tô com o Leroy Duncan, mas eu ressalto que é uma luta muito mais perigosa do que muitos estão colocando. Então, eu tô com o Leroy Duncan, mas vejo uma luta perigosa. Agora vamos falar ex-campeões do UFC. Dricus du Plessis contra Kamaru Usman. Dricus du Plessis, que para mim é um excelente lutador. Duríssimo, tava invicto no UFC até pegar o Khamzat Chimaev e pegar a cara dele e fazer de esfregão no chão do octógono. Mas Dricus du Plessis é um excelente lutador. Gosto muito dele. É um cara muito esquisito. Não tem como ler esse cara durante a luta. Ele dá uns golpes assim do além. E eu acho que ele possa vencer essa luta. E no final, vou falar uma surpresinha aí, Bruxão, para você. O que você acha dessa luta aqui? Cara, vamos lá. Eu vou falar um ponto muito importante dessa luta que muita gente está deixando de passar despercebido. O Kamaru Usman, ele estava com propostas claras de uma defesa de cinturão do Islam, para ele se manter na categoria 77 e pegar o Islam na defesa de cinturão do Islam. Isso estava em negociação. Não aconteceu e casaram ele contra o Dricus. Imagina na cabeça do atleta. Se o cara sabe que ele vai lutar, que ele pode ser que ele lute novamente pelo cinturão da categoria no qual ele se criou e etc e tudo mais, como que fica a cabeça do cara em relação ao corte de peso? O cara se mantém próximo ao 77? O cara sobe um pouco mais de peso para lutar na categoria de cima? O que o cara faz? Muito similar ao que aconteceu contra o Khamzat. Estavam casando ele para pegar o Samurai na categoria de cima. Gire pro E aí Rasca. aconteceu. Ele botou carga, botou peso e tudo mais. Foi lá e falaram, porra, não vai ser. Você vai defender o cinturão contra o Strickland. E aí o cara tem que fazer um corte de peso brutal. Então, pode ser que aconteceu um cenário muito semelhante, só que ao inverso com o Kamaru. Ele se manteve ali próximo ao 77, não botou massa de fato, e agora botaram ele contra o Dricus, que é um cara que poderia ser facilmente um 9-3, entendeu? Que é um 8-4, mas o cara, mano, tem carcaça de 9-3 tranquilamente. E outra, nitidamente, vocês podem ver aí as fotos que tiraram agora recente do Dricus com o Kamaru. Mano, o Dricus tá 2 do Kamaru, tá gigantesco perto do Kamaru. Então eu acredito que o peso ali, a força do Dricus vai fazer muita diferença. Não vejo o Kamaru tendo a mesma eficiência que ele teve contra o Buckley. Muita gente tá falando que ele ia fazer o mesmo jogo que ele fez contra o Buckley. Cara, é o Buckley, não é o Dricus, entendeu? São níveis completamente diferentes. E foi de 7-7, né? 7-7 também. Exatamente. E outro ponto, o Dricus já tomou esse calor, já entendeu esse cenário de chão, esse pesadelo de cobertor molhado, para o Khamzat. Então, ele sabe que ele precisaria melhorar esse tipo de jogo caso ele tivesse uma revanche ali contra o Khamzat. E necessariamente, ele voltou para a academia e falou, onde eu errei? Por que eu tomei aquelas quedas? Por que eu não levantei? O que aconteceu de errado? Ele consertou isso. Então, não vejo ele cometendo o mesmo erro que ele cometeu na luta passada. Basicamente isso. Acredito que essa luta vai se desenrolar em pé. E em pé eu vejo o Dricus com mais armas ali para conectar a mão no Kamaru. Já vejo o Kamaru bem desacelerado.
Se ele não conseguir propor um jogo de solo, isometria, não vejo ele oferecendo perigo algum em pé para o Dricos. Muito porque o poder de nocaute do Dricos é surreal. Ele é muito forte para a categoria, tem gás para 5 rounds tranquilamente. Muita gente falava que ele não tinha gás nenhum, mas esse cara só respirava por um nariz. Depois que ele fez cirurgia, cara, o cara virou outro lutador. Então, sinceramente, acredito que o Dricos vence e vença bem essa luta. Confio bastante nele e tô com o Dricos nessa. Vou cravar aqui, bruxão, ó. Vou até preparar aqui, ó. Toma! Dricos du Plessis por nocaute. Dricos du Plessis vai amassar o Kamaru Usman. Cravando aqui, ó. Colocando um óculosinho de bad boy. Tô cravando. Dricos du Plessis vai vencer por nocaute essa luta. Aí sim, molecote. Vambora. Vambora. Vou colocar a imagem para vocês aí que vocês vão ver a diferença de mentalidade do Jack Della Maddalena com o Dricos du Plessis. Jack Della Maddalena foi amassado 5 rounds no chão, não aconteceu nada aquela luta e tava chorando. Aí no último round tava aí, né, com aquela carinha de choro. E o Dricos du Plessis, no mesmo momento, no 5º round, tava sorrindo, feliz de estar lutando contra o Khamzat Chimaev, porque o Dricos du Plessis era o campeão. Então, essa diferença de mentalidade, eu acho que o Dricos, ele é muito bom também, ele gosta desse jogo, ele gosta de lutar, e tava invicto, né? É um pesadelo esse cara aí, e muito difícil de ler. Venceu 2 vezes o atual campeão. Provavelmente esse aqui é um title eliminator, né, pro Dricos du Plessis, que provavelmente vai ser o próximo da fila aí, e vai pegar a sua trilogia contra o Sean Strickland. Concordo contigo, monstro. Tô com o Dricos nessa também. Só quem assistiu aqui, aposte e me agradeça depois, hein? Excelente. O seu locker, então? Dricos du Plessis também? Meu locker da semana, vamos lá. Vou colocar o Cole como locker. O Cole vai ser o meu locker da semana. Excelente. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo nosso. Arruma o cabelo. Aqui, ó. Tô zoando, seu viado. Bom, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de apostas. O Bruxão, ele é o 01. Se você quer entrar no grupo do Bruxo com desconto, mande uma mensagem para mim que você poderá ter a honra de ver as apostas desse cara e poder ganhar dinheiro com os palpites do Bruxão. 01, o melhor tripster desse Brasil. Provavelmente... Que tripster o quê? Tripster. Vai te encher o saco, Bruxão. Vai te encher o saco. Tá bom. O maior do mundo é o homem. Bom, galera, clica aí em se inscrever no nosso canal da VTT, curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos, tio, vó, primo, todo mundo que gosta de apostar, todo mundo que gosta aí de ver um UFC. Tamo junto, rapaziada. O Bruxão 01 e é nóis. Alhamdulillah.